Eu sou Lisa Guerra, estudante de psicologia, e um dos assuntos mais importantes de serem debatidos na sociedade atual é ansiedade. Como a proposta desse canal é levar conhecimento de psicologia a partir de coisas do cotidiano, bora conversar sobre esse tema que é tão presente e usar como exemplo alguns personagens para ilustrar, porque afinal a vida imita a arte imita a vida. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, que toda semana a gente tem um conteúdo diferente aí relacionando psicologia com cultura pop e afins. Como já conversamos por aqui em alguns vídeos, como o vídeo da Renata, por exemplo, ansiedade é algo natural e até mesmo fundamental para nossa sobrevivência, porque afinal ela é encarregada de nos alertar quando um perigo está próximo, ou seja, ela emite um alerta para que nós podemos nos preparar para algo. Logo, a ansiedade não é algo ruim. O problema é quando a pessoa sente ela em excesso, prejudicando a execução de tarefas e trazendo prejuízos para quem sente e também para quem está ao redor. De acordo com o DSM-5, Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, os transtornos de ansiedade, sim, os transtornos de ansiedade no plural. Muita gente acha que a ansiedade é um transtorno apenas um ali por si só, mas na verdade ele tem várias causas, manifestações e critérios diagnósticos muito diferentes, fazendo existir uma série de transtornos na categoria transtorno de ansiedade. Enfim, os transtornos de ansiedade incluem aqueles que compartilham características de medo e ansiedade excessivos e perturbações comportamentais relacionadas a esses medos e ansiedades. E o que a gente sabe é que eles estão cada vez mais presentes e comuns na sociedade, então é preciso sim conversar sobre eles, e se você se sente assim ou se identificar com alguma coisa, busque acompanhamento de um profissional, porque é só assim que é possível fazer o diagnóstico e um acompanhamento adequado. O objetivo de utilizar personagens nesse vídeo é justamente para mostrar que não é nada de errado se sentir assim, e até mesmo os nossos personagens e heróis favoritos podem ter alguns traços. O importante é a gente entender e acompanhar de onde isso vem, por que isso está presente e buscar a terapia. Afinal, todos nós somos humanos e todos nós carregamos questões internas aí dentro de nós. Muitos dos transtornos de ansiedade eles se desenvolvem na infância e tendem a persistir se não forem tratados. Eles são diagnosticados somente quando os sintomas não são consequências de alguma substância ou algum medicamento, ou enfim, outra condição médica. E bora entender um pouco melhor sobre tudo isso e cada um deles. Transtorno de ansiedade de separação seria o medo ou ansiedade impróprios e excessivos envolvendo a separação daqueles com quem o indivíduo tem um apego. Podendo ocorrer um sofrimento excessivo e recorrente com a ocorrência ou até mesmo a previsão de afastamento de casa ou das figuras de apego. Essas preocupações são excessivas acerca de uma possível perda ou perigos que essas figuras possam ter. São pesadelos repetitivos envolvendo separação, entre diversos outros sintomas envolvendo medo, ansiedade e essa agonia da perda. É mais comum em crianças, podendo ocorrer sim em adolescentes ou adultos. Uma série que ilustra isso muito bem, não só isso, mas também vários temas da psicologia de uma forma muito bacana, é Neon Genesis Evangelion, onde os personagens eles são tão bem construídos psiquicamente que eles se aproximam do humano e eles nos ensinam muito. Já temos um vídeo inteirinho sobre esses personagens desse anime aqui, vou deixar aqui no card para vocês assistirem depois, e nele a gente aborda vários temas, inclusive teorias da personalidade. E, enfim, muito bacana. Outro tópico muito interessante é o mutismo seletivo. Ele seria basicamente falando um fracasso persistente para falar em situações sociais específicas, na quais existe uma expectativa. Apesar da pessoa conseguir falar naturalmente em outras situações, é claro. Essa perturbação ela é marcada com uma intensa ansiedade social e traz prejuízos na vida do sujeito, como por exemplo na escola, trabalho ou situações sociais. Um grande exemplo disso é o fofíssimo Rajesh Kutrapali, da série The Big Bang Theory. E apesar dele conseguir se comunicar com seus amigos, família, ambiente de trabalho numa boa, ele se mostra muito ansioso e desconfortável na presença de mulheres, ao ponto de ele não conseguir emitir uma única palavra, aí de tão estressante que essa situação social é para ele.
E claro que isso ocasiona um grande alívio cômico na série e várias cenas épicas muito bacanas envolvendo isso, mas não deve ser nada agradável ter mutismo seletivo na vida real, né? So, you guys work with Leonard and Sheldon at the university? Como eu sei que nesse canal é cheio de naruteiros, eu não poderia deixar de fora a Tsunade, para falar de fobia específica. Como o nome já diz, seria um medo ou ansiedade acentuados acerca de um objeto ou situação, como por exemplo altura, animais, agulha ou, como é o caso da Tsunade, sangue. Esse objeto ou situação provoca uma resposta imediata de medo e ansiedade, fazendo com que muitas vezes a pessoa ela evite o contato para evitar esse medo. Então, eles são bem desproporcionais, digamos assim, é uma aversão. Pelo background da personagem, a gente pode ver que isso foi desenvolvido após a perda do irmão dela e do grande amor, dando muito pano pra manga, até para um vídeo exclusivo sobre a Tsunade. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que mais cedo ou mais tarde ela pode aparecer aí com um videozão só pra ela. Enfim, sem dúvidas é um grande obstáculo durante as batalhas. A Tsunade ela pode curar rápido suas próprias feridas, mas se ela for bem sucedida em atacar o seu oponente, é provável que ela derrame um pouco de sangue. Tem até um momento do anime que ela quase perde uma luta contra o Orochimaru, justamente por causa dessa sua fobia. E aproveitando o embalo de Naruto, vamos falar da Hinata e a sua fobia social, que seria um medo ou ansiedade acentuados sobre uma ou mais situações onde o indivíduo se sinta exposto, possível de avaliação pelas outras pessoas. É como se agisse com medo do julgamento, da rejeição, fazendo as interações sociais muitas vezes serem suportadas com muito medo e ansiedades, angústias desproporcionais com o momento. Nós podemos entender as origens de tudo isso olhando para o passado da Hinata. Ela era submetida a um treinamento muito pesado por ser filha da família principal, do clã Hyuga. Seu pai a pressionava e julgava o desempenho dela o tempo inteiro, fazendo ela se sentir como se nunca cumprisse as expectativas. A gente também tem um vídeo inteirinho focado na Hinata, que está aqui no card. Você pode conferir, mas dá para observar que esses sentimentos dela são acentuados ainda mais na presença do Naruto, que é alguém que ela ama muito e, por consequência, ela sente medo com a forma com que ele pode julgar ela. Essa pressão social é tão grande perto dele que ela chega a desmaiar em diversas cenas. Você tá bem? Ei! O transtorno de pânico, que é muito conhecido também como crise de pânico ou algo assim, ele é um surto de medo ou desconforto intenso que alcança um pico em questão de minutos, podendo haver palpitações, sudorese, taquicardia, tremores, sensações de falta de ar ou sufocamento, náuseas, tontura, medo de morrer, enfim, muitos sintomas aí que podem estar presentes, e esse transtorno é um transtorno que está muito visível e presente na sociedade atual, principalmente agora em situação de isolamento social. É humano, é uma forma com que o nosso corpo nos mostra que algo não está certo. Uma representação muito bacana disso no mundo do cinema é Homem de Ferro 3, onde o Tony Stark, após ter vivido aqueles episódios super traumáticos em Vingadores, ele passa a ter crises de pânico, insônia e diversas questões de origem psíquica. E eu gosto muito de usar esse exemplo porque ele mostra claramente que até os nossos maiores heróis podem estar suscetíveis a isso. Então não há por que se envergonhar ou resistir a procurar uma ajuda de um profissional, porque nós somos humanos. Os ataques de pânico não são um transtorno em si, mas eles podem ocorrer junto com um transtorno, como por exemplo ansiedade, depressão, estresse pós-traumático. Sorry. Gerald, soup. Já é muito comentada na internet a teoria da turma do Pooh. Inclusive, se você quiser um vídeo comentando sobre essa teoria, deixa aqui nos comentários. Mas existe uma lenda urbana aí que eles foram criados em cima de algumas questões psicológicas, como depressão, TDAH, ansiedade, enfim. Aqui a gente vai falar de transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, que é o caso do leitão. Se caracteriza por ansiedade e preocupação excessiva ocorrendo na maioria dos dias, como se fosse muito difícil controlar a preocupação, podendo ser associado também à fadiga, sensação de nervos à flor da pele, dificuldade de concentração, tensão muscular, perturbações de sono, causando um sofrimento para si ou para as pessoas ao redor.
e na vida profissional, social, enfim, em vários fatores da vida da pessoa. Eu já era. Um personagem que é bem peculiar é o Sheldon Cooper de The Big Bang Theory. E uma das coisas que a gente pode observar nele é a agorafobia. Essa ansiedade, ela tá ligada ao medo de ficar em ambientes desconhecidos ou fechados, ou que tem a sensação de não conseguir sair, como ambientes cheios ou transporte público, enfim, diversos. Vários episódios a gente vê o Sheldon falando sobre não querer ir a um lugar novo ou desconhecido, por isso ele mantém aí uma rotina. E claro que tem também vários outros fatores envoltos disso, mas é um ponto também a ser observado. Até mesmo a ideia de estar em um desses ambientes podem fazer com que a pessoa fique ansiosa e apresente sintomas semelhantes ao do ataque de pânico, como tontura, aumento da frequência cardíaca, falta de ar. Tem até um episódio que o Sheldon resolve que não vai mais sair do quarto para não se expor, então ele deixa um robô no seu lugar para ele não precisar e estar em contato com outros ambientes. Enfim, na agorafobia existe um medo infundado de que a pessoa vai ficar presa ou não conseguir executar uma fuga caso necessário. Yeah, I got some candles in my apartment. But candles during a blackout? Are you mad? That's a fire hazard. No, Pasadena Water and Power recommends the far safer glow stick. You call that a glow stick? Nós também temos ansiedade induzida por substâncias ou ansiedade não especificada. Os nomes já são autoexplicativos, contendo alguns critérios diagnósticos aí diferentes um do outro. Então, se você entendeu, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal e não esquece de deixar o seu like, que ajuda bastante a divulgar mais sobre conhecimento sobre saúde mental para mais pessoas, de uma forma mais didática e aplicada ao cotidiano, com coisas que a gente está aí acostumado a ver no dia a dia. E é isso aí, se você se identificou, se você sente ansiedade, medo, assim, desproporcionais, procure um profissional, porque isso é muito importante, ainda mais nos dias de hoje. Eu sei que está cada vez mais difícil, então fiquem bem. E é isso aí, muito obrigada pela atenção de sempre. Tchau!